Pode ficar à vontade. Amém? Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Ô, glória. Pensei que o povo já tinha sido arrebatado e eu fiquei, gente. Misericórdia. Amém? Irmãos, quem veio buscar um milagre aqui essa noite? Oi, já melhorou, tá vendo? Quem veio buscar um milagre aqui essa noite? Eu venho, todas as vezes que eu venho aqui, eu venho buscar algo de Deus. Porque se não for Ele, de nada adianta nas nossas vidas. Possa ser que você esteja hoje precisando de um milagre financeiro, de um milagre na área da saúde, de um milagre na área material, espiritual, mas todos nós sempre necessitamos de algo. Eu acho interessante que o ser humano, ele é algo que nunca está conformado com aquilo que tem. Sempre nós queremos algo a mais. Eu me lembro que quando eu era adolescente, antes de casar, eu sonhava, falava assim: Deus, o dia que eu tenho uma família, uma casa e um carro, eu serei realizado. Hoje eu tenho isso e fico buscando mais. Aí você tem um sonho, meu carro do sonho é aquele carro. Compra com 2 anos, já não é mais o carro do sonho, você já sonha com outro. A casa você já está achando às vezes que precisa dar uma reformada, que precisa melhorar. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que isso é um lado bom e ao mesmo tempo temos que saber dosar. Porque se não conquistarmos, e aí, como será? Se Deus, por acaso, não liberar essas bênçãos que tanto você busca, Deus continuará sendo o mesmo? Ou Deus vai perder todo o crédito com você? Eu acho engraçado que aquilo que muitas vezes a gente acha que não serve mais para nós, é o sonho de muitos que não têm aquilo que a gente tem. Eu me lembro de um videozinho que eu vi uma vez, que o cara, ele andando a pé, aí passou um cara de bicicleta, ele, rapaz, a bicicleta que eu tenho vontade de ter. O cara de bicicleta e andando, passou um cara de moto, ele, rapaz, essa moto é a moto que eu tinha vontade de ter. O da moto foi passando, passou por um carro, rapaz, esse carro é o carro que eu sonho ter. O do carro foi passando, passou pela caminhonete, meu Deus, essa caminhonete é o que eu tenho o sonho de ter. Ou seja, aquilo que a gente tem, que a gente talvez não esteja tanto valorizando, é o sonho de alguém, é a vontade de alguém. Talvez a sua casa simples ou sua mansão, você já não dá tanto. Está velha, moro aqui há não sei quantos anos, quero uma casa nova, Mas para aquela pessoa que mora de aluguel, o seu barraquinho é o palácio da vida dele. Então tudo na vida da gente, nós temos coisas que às vezes achamos que não tem valor. E para outras pessoas, aquilo que a gente tem, como se a gente não dá valor, para outras pessoas é algo valoroso. Então a gente tem que aprender a valorizar aquilo que você já tem, e não ficar querendo realizar o sonho daquilo que você ainda vai conquistar. Nós sempre queremos algo a mais, isso é muito bom, que a gente não fica acomodado. Mas será que você está sendo assim com Deus? Será que a gente está tendo a mesma vontade de buscar a Deus, sem se acomodar da presença dEle, sempre querer algo a mais, buscá-lo mais, ter mais tempo com Ele, e sempre a gente ficar incomodado com isso? Ou a gente simplesmente estaciona: hoje vou orar não, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não sei o quê, hoje eu não sei o quê. A gente sempre tem uma desculpa para as coisas de Deus. Mas eu quero ver você faltar amanhã no seu trabalho. Será que você falta?
Eu quero ver você amanhã perder o compromisso a qual você marcou para resolver amanhã com alguém. Mas com Deus a gente às vezes, hoje eu não vou, estou cansado. Não, Deus, o Senhor está me acordando na madrugada, mas não vou orar. Não, que aquele cara me convida direto, eu vou hoje só para dizer que eu não fui. Eu vou lá na igreja dele. E assim a gente fica vivendo. A gente fica buscando coisas que não vamos levar. E aquilo de mais precioso que a gente precisa ter, que é o que a gente vai ter quando formos, a gente às vezes não busca como deveríamos buscar. Hoje eu quero falar aqui, irmãos, sobre milagre. Amém? Quem quer receber milagre aí? Sabe que milagre não é por mérito nosso, mas pela misericórdia de Deus? Não é mérito meu nem mérito seu, é a misericórdia de Deus. Antes de eu começar a pregar, abra sua Bíblia em 2 Reis capítulo 5. Eu quero esboçar esse testemunho para a gente ter uma noção do que eu vou falar aqui essa noite. Eu me lembro que em 2001, tem que lembrar a data, porque senão a mulher zanga. No dia 24 de julho de 2001, às 6 horas da tarde eu me casei. E a única noiva que eu vi até hoje ser pontual, que não atrasou, foi minha esposa. Acho que ela pensava, se atrasar ele vai zangar e vai embora. Ela chegou 6 horas em ponto. Eu me casei com a minha esposa, a gente já estava junto há 7 anos. Aí vocês pensam, meu Deus, não é que eu sou tão velho, irmão. Eu comecei a namorar com ela, nós éramos adolescentes. Ela tinha 15 anos, eu tinha 16. A gente tem uma história que dá para fazer um livro, porque elas, namoro de escola, formou junto, e ficamos juntos até hoje, graças a Deus. Só quando o Senhor Jesus voltar, ou então eu morrer, ou ela morrer, nós vamos nos separar. Estamos juntos há 20, olha, tem que calcular, 30 anos, com namoro e tudo. Estamos juntos há 30 anos, 23 anos de casado. Agora em julho faz 23 anos de casado. 24 de julho agora faz 23 anos de casado. E quando a gente se casou, como a gente já estava junto há muito tempo, eu sempre fui, todo mundo aqui sabe que eu sou louco por criança. E eu faz igual meu avô, eu tenho um sangue doce para criança. E eu já era doido para ser pai. Muito vontade de ser pai. Quando a gente casou logo, depois de um ano de casado, eu falei, bora ter um filho e tal. Eu sou doido para ter um filho e tal. E a gente começou a querer um filho. Só que esse filho não aparecia. Tentávamos de todas as formas e nada de acontecer essa gravidez tão esperada. Quando descobrimos, fomos fazer exame, faltava 4% para ser estéril. Eu tinha um problema seríssimo, que eu não sabia, devido muito esforço físico. Eu trabalhava muito com meu pai, matando boi, pegava muito peso. E uma bolada que eu tomei também quando era novo. Naquela época não tinha médico, você sarava como dava, né? O médico era o farmacêutico da cidade. E aí eu tive esse problema que eu fui descobrir. Eu já estava com 25 anos de idade. E nesse meio período, para você ver que Deus, Ele não faz acepção de pessoas para derramar um milagre. Eu não era ainda servo de Deus. E Deus preparou tudo que hoje eu entendo o porquê de tudo. A minha esposa, ela se formou em técnico de enfermagem. E ela foi trabalhar no Instituto de Urologia. E eu fiquei assim meio cabreiro. Eu falei, rapaz, mexer logo com negócio de homem, rapaz. Negócio brabo é esse, mano. Mas sempre como eu confio e creio na fidelidade da minha esposa, e também a gente precisava naquela época, aí ela foi trabalhar nessa área. Ela trabalhou 11 anos com o Dr. Paulo Henrique. Não sei se alguém conhece o Dr. Paulo Henrique aqui, que é o médico fundador daquela Instituto de Urologia que tem aqui em Barreiras.
E a gente não entendia o porquê. Depois que ela estava lá trabalhando, ela começou a trabalhar lá, eu ainda era solteiro com ela já estava trabalhando lá. E a gente descobriu isso. Aí o doutor Paulo mandou fazer os exames, quando olhou, o normal de um homem é 20 milhões, pelo menos o mínimo, ativos. Eu tinha 12 milhões e só 4 milhões ativos, o resto era tudo morto ainda, não tinha, ou seja, era praticamente, ele não falou, mas como se falasse, você é estéril, não tem possibilidade humana de você ser pai. Aí minha mulher desesperou, começou a chorar, eu também não fiquei bom, que eu não vou dizer que eu recebi, nossa, que notícia maravilhosa na minha vida, não. Para a gente que é homem, é uma notícia muito dolorosa. Mas aí o doutor falou assim, não tem desespero, calma, vamos dar um passo de cada vez. O primeiro passo é a cirurgia, para tentar reverter isso. Fiz a cirurgia, aí ele mandou eu tomar aquela vitamina E. Era um frasquinho, tinha umas vitamina E. E comer bastante coisa que tinha essa vitamina. Irmãos, eu comi tanto brócolis na minha vida que não me ofereça brócolis não, pelo amor de Jesus. Era brócolis refogado, brócolis cozido, brócolis... Minha mulher inventava brócolis de todo jeito, fazia mexido de brócolis, cortado de brócolis, e eu comia esse brócolis 2, 3 vezes no dia para tentar aumentar a capacidade. E começamos ali uma batalha muito grande na nossa vida. E faz tratamento, passou um ano, aí fazia exame, deu uma melhorada, quando pensava que não, dava uma infecção, matava tudo, e o médico não entendia, e entrava com remédio, e foi aquele negócio, aquela luta. Aí a gente fazia a tabelinha lá de fertilidade, fazia as contas para ter o dia da fertilidade dela, e não sei o quê. Aí ela atrasava 8, 10 dias a menstruação, eu já ficava naquela expectativa, apesar que não descia a menstruação, eu morria de novo, e aí no outro dia a gente já ia calcular tudo de novo. E onde eu quero chegar é que Deus, irmãos, Ele olha para o nosso coração. Mesmo você sendo o pior pecador em cima dessa terra, se você se render a Deus e você ter o seu coração voltado para algo que Deus sabe que é bom, Deus vai derramar. E ali eu fiquei nessa luta com a minha esposa. E um belo dia nós descemos ela é de Vanderlei e eu morei também 15 anos em Vanderlei. Nós temos muita amizade lá, eu tenho muito parente lá. E lá a gente sempre vai em Vanderlei. E a gente ia em Vanderlei e tinha uma senhorinha lá, que Bárbara diz que a mãe dela é piquinês, ela é menor do que a mãe de Bárbara. Era, né, que ela já faleceu, era uma moreninha deste tamanho. O nome dela, o apelido dela, se você me perguntar o nome, eu não sei, só sei o apelido, Dona Roxinha, parteira de Vanderlei. Era a parteira de Vanderlei. Uma mulher que fez para mais de 100 partos. E Benedita, minha esposa, foi um deles. E nisso, se a gente chegasse em Vanderlei e ela soubesse, a gente não fosse lá primeiro, na casa dela, ela queria me bater de cinto, porque disse que a culpa era minha. Você não levou a minha filha para me ver. Ela chamava a Benedita de filha. E me culpava, porque eu tinha muita amizade com o neto dela, e eu tinha muita amizade com ela também. Aí quando a gente chegava, eu já falava assim, ó filha, vamos passar direto, já vamos na casa da Dona Roxinha, porque já fiz o meu papel. Quando nós chegamos lá um dia, ela chegou assim e falou assim, e meu netinho, quando é que vai vir? Eu falei, vai rezando, que o trem tá feio. Vai orando aí, que o bicho... E aí ela percebeu que eu fiquei triste. Aí fomos contar o caso para ela, ela falou assim, sabe por que ainda não veio o filho de vocês? Ó, como Deus usa as pessoas, irmãos. Fique ligado naquilo que às vezes as pessoas estão falando para a sua vida e você está jogando para o lado. Porque vocês só estão pensando nisso. Vocês criam cachorro? Eu falei, cachorro? Não, Dona Roxinha, a casa nossa lá, o quintal é pequeno,
Não, pega um cachorro para criar, para vocês distrair a cabeça. Tá bom, amém. Eu fiquei na minha, né? Falei, que negócio de cachorro, moço, tem que dar um trabalho desgramado, um quintal desse tamanho. Vou criar cachorro para ficar um fedor miserável lá no fundo de casa. Vim embora. Um belo dia, na mesma semana que eu vim embora, como a maioria que conhece sabe que eu sou policial militar, estava fazendo ronda. Só que não, fazendo ronda normal, o cara me gritou, ei, Valdemar! Aí eu parei, eu falei, diga aí, meu amigo, e aí, como é que tá ali? Rapaz, minha cachorra pariu, eu só pensei em você para dar um cachorro. Eu olhei para ele assim, eu falei, que conversa é essa, rapaz? É sério, rapaz, eu tenho uma pitbull e tal, e eu pensei logo em você para me dar um pitbull para você. Aí eu falei, amém, eu quero, tá bom, eu quero. Peguei esse pitbull, irmãos, até hoje, se eu soubesse que outro pitbull era igual àquele, eu ia criar novamente, porque eu nunca vi um cachorro tão bom na minha vida. Cachorro que não me dava trabalho de nada. O cachorro não cagava dentro da casa dele. O cachorro obediente, que eu ficava admirado. E comecei a criar esse cachorro. Quando ele completou 2 meses, eu saí andando na rua com esse cachorro, e vai num canto, vai no outro, e comecei a me distrair com esse cachorro. Resumindo, uns 6 meses que eu tinha esse cachorro, quem apareceu? Ana Raquel. Ana Raquel apareceu na nossa vida. O que é que eu quero dizer para vocês aqui? Que Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. Deus, Ele não fica lá olhando para o que você fez e Ele diz, eu estou com raiva dele. Não. Deus, Ele fica triste e pedindo e orando que você se arrepende. E se você se arrepender, Deus não é aquele que fica miserável, para aí, já fez de novo. Não. Irmãos, qual pai deseja o pior para o seu filho? Qual a mãe deseja o pior para o seu filho? Pode ser o pior filho do mundo, mas se precisar, a mãe e o pai vai estar lá ajudando. E bem assim é Deus. Eu consegui esse milagre, a qual o Senhor derramou na minha vida, eu não tinha intenção nenhuma, ainda mais, nem pensava, nem passava lá por Botirama, por esse lugar, que eu um dia seria pastor. Nisso eu nunca almejei na minha vida. É algo que Deus coloca no nosso coração. Eu tenho certeza que todos nós temos um propósito ao qual o Senhor colocou em cima dessa terra. Mas deixe Deus falar com você. E assuma aquilo que o Senhor entregar na sua mão. Ana Raquel apareceu, mas o homem sem Deus, irmão, ô bicho miserável é homem sem Deus. Eu fiquei tão alegre, mas a gente sem o temor de Deus no nosso coração, as bandejas do mundo nos encantam. Ficamos vivendo a melhor fase ali na nossa vida. E eu, quando ela me chamou para dizer que estava grávida, eu quase desmaiei, irmão. Vou mentir não, deu uma tremedeira nas pernas. E eu sentei na cadeira, falei assim, eu só acredito quando eu ver a barriga crescer. Não acreditava no exame, não. Mas a gente vai acostumando com a notícia. E algo que eu quero aqui expressar hoje, principalmente para casais. Quando a Bíblia fala que não é 2, mas uma só carne. A partir do momento que você casa, que você assume alguém para a sua vida, a Bíblia diz que não é mais 2, mas uma só carne. Então aquilo que eu não quero que minha carne sofra, eu não posso querer para minha esposa. Mas eu não tinha esse entendimento. Eu vim de uma família que quanto mais homem, mais mulher você pegar, mais bichão você é. Quanto mais você namorar, mais é o cara. E hoje eu aprendi o contrário, irmão. Que você é o cara, sabe como?
é quando você decide ser fiel a uma só pessoa. Aí você é o cara, velho. Porque você resiste ao pecado, você resiste às coisas que a carne deseja, e aí você se torna verdadeiramente o cara. Mas naquela época eu não tinha esse entendimento. E faltando um mês para minha filha nascer, a minha esposa descobre que eu tinha um amante, há mais de 4 meses. Aí você imagina, uma mulher grávida de 8 meses, vem uma notícia dessa. E ali começou um processo de muita dor e sofrimento na vida da minha esposa e da minha também. Porque através daquilo ali que aconteceu, Deus abriu os meus olhos e me trouxe para a sua presença. Eu me vi numa situação que eu olhava para os 4 cantos e eu não sabia de onde poderia vir o meu socorro. Foi quando eu me lembrei que aos 15 anos eu tinha aceitado Jesus, eu tinha me rendido a Deus, mas devido às coisas do mundo eu tinha voltado para o mundo. E eu me lembrei de uma promessa que o pastor falou: no dia que eu aceitei Jesus, você um dia será usado para abençoar vidas. E ali eu me apeguei àquela promessa e dei um passo de fé. Minha mãe e minha irmã já congregavam aqui na igreja Batista Shekinah, que era ali do outro lado da pista. E eu vim para a igreja, despedaçado, vendo que eu não era aquela pessoa que todo mundo falava, que eu tinha uma máscara muito grande, a qual para os outros eu era a melhor pessoa do mundo, mas para as pessoas que mais eu deveria dar valor, eu me tornei um monstro, eu me tornei um canalha. E ali eu fui para dentro da minha casa lutar pelo meu casamento. Eu não falava uma palavra com a minha esposa. Eu comecei a fazer aquilo que Deus mandava eu fazer. Cala a sua boca. Palavras, irmãos, não convence. Exemplo, sim. Não adianta eu falar para vocês aqui 1000 palavras e amanhã você vê eu fazendo algo errado lá fora. Atitudes valem mais do que palavras. É igual a frase que tem lá no CPM, lá no Colégio Militar: a palavra convence, o exemplo arrasta, né? E é verdade. E ali eu comecei uma luta muito grande para reconquistar o meu casamento e a minha esposa. Eu vi o quanto eu era canalha, que eu vi a minha esposa sofrer de uma forma que ela quase perde a nossa filha, que em vez da criança crescer, ela foi diminuir porque ela não dormia, ela não se alimentava, e eu vi a hora dela entrar em depressão, em ter aquele problema depois do parto, que a mãe fica meio atrapalhada, que eu não lembro o nome. Como é o nome? Depressão pós-parto, né? É um trem desse aí. Eu sei que eu comecei a buscar a Deus de todo o meu coração. Eu chegava em casa, eu só ia na cozinha e para o meu quarto orar e buscar a Deus. Todo dia eu vinha para a igreja. Eu lembro que o culto era terça, quinta e domingo. Toda terça, quinta e domingo eu estava na igreja. Quando a Ana Raquel fez uns 5 meses, eu pedi a ela para arrumar a Ana Raquel e eu trazia a Ana Raquel para a igreja. Todo culto eu só falava com ela assim: você não quer ir comigo? Não, quero não. Amém. Eu não dizia nada. Ela está lá tá na salinha? Ela está aí para dizer se eu estou aumentando ou diminuindo. Eu não falava nada. Eu respeitei. Eu vi que eu merecia todo o desprezo. Eu vi que eu merecia tudo aquilo que eu estava passando. E eu fui me apegar com Deus. Comecei uma trajetória que eu esperei 2 anos para ela me perdoar. 2 anos que eu me resguardei, eu não forcei ela a nada,
não tive nenhum momento forçar ela a ter relação, alguma coisa comigo, e eu fiquei esperando o tempo certo que Deus ia restaurar. E ali eu comecei uma caminhada nos pés do Senhor, a qual o pastor queria me batizar. Eu falei: não, pastor, tudo que eu for fazer aqui na presença de Deus vai ser junto com a minha esposa, porque eu sabia da promessa de Deus na minha vida. Eu sabia da promessa de Deus. E ali eu comecei uma caminhada a qual eu orava. Irmãos, imagina você chegar dentro da sua casa e você ser um estranho dentro da sua própria casa. E eu simplesmente falava: eu mereço, Pai, eu mereço isso que eu estou passando, mereço muito mais, eu mereço coisa pior ainda, Deus, porque o que eu fiz foi uma covardia. Mas graças a Deus, irmãos, é como eu falei para vocês, Deus, Ele não olha o tempo da nossa ignorância. Deus, Ele não fica lá simplesmente escrevendo lá: não, esse aqui ele já fez isso, já fez aquilo. Ele fala que a partir daquele momento que você morre para o mundo e nasce para Cristo, a palavra de Deus diz que nova criatura você é. Eis que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E eu me apeguei a isso e comecei a reescrever uma história nova na minha vida. Uma história de respeito, uma história de amizade, de amor e de unidade uns com os outros. Resumindo, hoje estamos há 19 anos na presença de Deus. Eu e ela passamos por todos esses processos, nos batizamos juntos, fomos consagrados a obreiros juntos, a diáconos juntos e a pastores juntos. Hoje temos 2 filhos. O João Pedro, levanta a mão, João Pedro. Quase que ele não vinha, viu? Escapou fedendo, velho. Você deu sorte, viu? Você agradece muito a eu, viu? Porque senão você tinha sobrado. E hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa que eu amo de coração, que meu prazer hoje é fazer ela feliz. Então eu quero que vocês abram sua Bíblia para nós estarmos lendo Naamã, sobre a história de Naamã. Acho que muitos já conheceram sobre essa história do leproso que mergulhou no rio e saiu curado. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 5, diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Vamos mais para frente. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notais, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. O rei pensou, falou assim: esse rei está de brincadeira comigo. Ele mandar o cabo para cá para me curar ele. E se eu não curar, como que é que vai virar isso? Vamos ler mais um pouco. Verso 8:
Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixe-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. 12. Não são porventuras Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção de teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. Insistiu com ele. E disse Naamã, 17: se não queres, deixe a este teu servo uma carga de terra que basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocaustos nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Só até aí por enquanto. Irmãos, curve sua cabeça, eu quero orar por essa palavra e por a sua vida. Pai, está aqui, Pai amado, a tua noiva, a tua igreja, Senhor. Pessoas que eu conheço, pessoas que eu não conheço, mas tu conheces a cada um aqui, Pai. A tua palavra diz que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Então, Pai, só enxergarmos aqui já somos vencedores. Só estarmos em cima dessa terra já somos mais que vencedores. Mas, Pai, eu sei que o Senhor quer algo a mais para nossas vidas. E eu sei, Pai amado, que cada um veio aqui, Pai amado, atrás de algo, atrás de uma revelação, atrás de um milagre, atrás de algo espiritual para preencher o vazio, às vezes, da nossa alma. E eu sei que tu tens para dar, Pai. Mas para isso, Pai, o Senhor quer que nós venhamos ter requisitos, que nós venhamos ter um coração quebrantado diante da tua presença. Então, Pai, que cada um aqui, Pai, quebrante o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para dar aqui essa noite, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, é uma história que tem até aqueles desenhozinhos, né, bíblico, que fala de Naamã. E como nós vimos aqui, a Síria era um país que estava dominando a região, a qual eles já tinham ganhado de Israel através da guerra. E ali eles levaram uma menina como escrava. E essa menina, por acaso, ela foi parar bem na casa de Naamã,
o leproso. E ali você vê que ela já sabia da existência do profeta Eliseu, a qual ela fala: se o meu Senhor fosse em Israel até o profeta, ele o curaria da sua lepra. Você vê a fé dessa menina, que ela tinha tão grande sobre o Deus a qual ela servia e o profeta a qual ela conhecia, que ela falou com convicção. Ela não disse assim: talvez, quem sabe dê certo, talvez, quem sabe, se por acaso possa ser. Ela disse: se ele for lá, ele vai ser curado. O que nós estamos hoje vivendo é que nós estamos passando por um processo a qual a humanidade ela está perdendo o respeito pela autoridade de Deus e limitando Deus, colocando Deus como se Deus não continua sendo o mesmo Deus que tirou o povo do Egito, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que curou Naamã, o mesmo Deus que fez tantas coisas e ainda faz. Meus filhos são um milagre. Tem outros testemunhos aqui que são milagres. Tem várias testemunhas aqui de pessoas que talvez não tinham nem esperança de vida, e Deus curou, Deus transformou, e hoje está vivo para glorificar o nome do Senhor. Mas aqui, quando a gente para observar tudo que acontece nas nossas vidas, se a gente abrir o nosso coração para Deus, tudo aquilo que você recebe de Deus é para glorificar o nome dEle. Aqui eles estavam se dando uma situação de um homem que era uma autoridade sobre um país, um homem que tinha respeito, um homem que tinha autoridade sobre aquilo que ele fazia, um homem que mandava e desmandava no exército da Síria, um homem que onde chegava era temido pelos seus inimigos, a qual ele nunca tinha ouvido falar de Deus, a qual ele nunca tinha ouvido falar que existia esse Deus de Israel, que era acima de todos os deuses que ele acreditava. E ali ele simplesmente, talvez pelo desespero, talvez por não ter conseguido a cura humana, talvez dos mestres daquela época, dos curandeiros, dos médicos daquela época, ele talvez se viu num desespero, assim como eu me vi naquele dia, que tudo na minha vida caiu por terra, e eu olhei para os quatro cantos e não achei ajuda humana, mas achei a ajuda de Deus na minha vida. E pessoas que foram ali me cercaram e todos falavam a mesma coisa: você precisa se render a Deus para Deus restaurar o seu casamento. Naamã se viu nessa situação. Ele colocou o crédito dele numa palavra de uma menina. Uma menina que simplesmente falou que existia um profeta que, se invocasse o Deus de Israel, ele seria curado. Ali Naamã colocou na vida dele, já começou ele fazer os planos humanos dele, como ele mesmo falou: eu vou lá, eu vou chegar na porta da casa dele, ele vai pedir para me descer do cavalo, ele vai invocar o nome do Deus dele, ele vai colocar a mão sobre a minha carne e eu serei curado. E muitas vezes a gente planeja como Deus tem que fazer o nosso milagre. Muitas vezes a gente faz só Deus. A gente quer fazer às vezes barganha com Deus. Ó Deus, se o Senhor me abençoar nisso, eu faço isso. Se o Senhor fizer isso, eu faço aquilo. Ó Deus, se o Senhor me der isso, nunca mais eu saio da tua presença, Deus. Mas quando as coisas não é da forma que você quer, talvez você faça igual Naamã, saia zangado. Esse profeta é um enganador. Esse profeta aí, por acaso lá onde eu moro não tem rio? Mas sempre quando Deus quer honrar a sua palavra, quer honrar os seus profetas, Ele usa aquele improvável. Ei, ó, eu tenho um cachorro lá, minha cachorra pariu, eu vou te dar um cachorro. Ali a palavra de Deus fala que o servo dele simplesmente falou para ele: mas meu senhor, se ele pedisse algo gigante, o senhor não ia fazer?
Se por acaso ele pedisse para o senhor, sei lá, conquistar aí um país, se fosse para o senhor talvez, sei lá, subir na montanha mais alta que existisse, o senhor não ia enfrentar e tudo isso pela sua cura, por que o senhor não faz algo tão simples? É igual uma coisa que a gente aprende no militarismo. Quando você vai pedir algo a um oficial, a uma pessoa que você precisa acima de você, a gente aprendeu uma coisa: o não a gente já tem, e a gente vai agora ver se ganha o sim, porque o não já é certo, aí a gente vai tentar conquistar o sim. Ele ia perder o que em fazer isso? A única coisa que ele ia ficar era todo refrescado, se enxugava. Irmãos, às vezes nós queremos que Deus desça do céu, manda um raio, Deus manda um sinal para mim, manda um raio, um anjo falando comigo, e às vezes as pessoas estão do seu lado falando e você não está dando credibilidade. Essa senhorinha, ela era uma mulher que deu muita alegria a muitas pessoas. Ela fez para... Eu não vou dizer quantos partos foram, que eu não tenho certeza, irmão, mas eu creio que mais de 100 partos. Ela era a parteira da cidade. E você vê que é uma pessoa que não cobrava, não exigia das pessoas, não, só vou se você fizer isso para mim. Ela fazia por amor às vidas. E muitas vezes nós não fazemos nada por ninguém, mas a gente quer receber tudo de todo mundo. Muitas vezes a gente não quer simplesmente ajudar alguém, nem nada, mas a gente sempre quer que alguém ajude a gente em tudo, porque você merece mais do que todo mundo. Você é merecedor mais do que todo mundo. Você não, mas eu não preciso fazer, mas eu preciso receber. É como a pastora Ramila falou: quem não gosta de ser bajulado? Fala aí, irmão. Quem não gosta de ser lembrado no seu aniversário? Mesmo que ninguém lhe dê um presente, mas que lembre de você. Quem não gosta disso, irmão? Mas será que você faz algo por alguém? O que você tem feito para alegrar o coração de outra pessoa? Você vê que aqui era tão fácil os homens que estavam com Naamã simplesmente apoiar a decisão de Naamã e falar: o senhor está certo mesmo, meu capitão? É bando de mentiroso, vagabundo aqui, rapaz, vamos pegar, arrumar o exército e vir aqui acabar com essa terra. Às vezes a pessoa acha que ser bom para os outros é concordar com tudo que a pessoa fala. E sabe quando você é verdadeiro e bom para as pessoas? É quando você fala o contrário. Ei, meu amigo, calma aí, não é bem assim não. Pensa direito. Calma aí, rapaz, raciocina. Ele está te pedindo algo simples, não é algo tão complicado. Ele está te pedindo algo que você vai perder o que se não der certo? Será que se Deus fizer, Ele é Deus? E se Ele não fizer, irmão? E se Deus não fizer? E se Deus não querer que você seja curado? E se Deus não querer que as coisas aconteçam? Ele vai continuar sendo Deus? Nós temos uma passagem que fala sobre Lázaro e o rico. Que o rico ele foi para o inferno, a qual ele falava no seio de Abraão que Lázaro molhasse pelo menos a ponta do dedo e pingasse uma gota na sua língua. E ali a palavra de Deus fala que tudo aquilo que Lázaro sofreu, ele estava recebendo de galardão lá em cima. Então, irmãos, eu fico analisando que você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você pode ler onde for, tem tanta promessa de Deus para nossas vidas, mas você não vê nenhuma dizendo que Deus é obrigado a fazer. Deus, Ele sempre quer nos abençoar. Deus, Ele sempre quer nos ajudar em todas as coisas. É igual eu estava falando com uma pessoa, um primo do meu primo, dos meus primos, para não dizer o nome.
Será que nós somos a mesma pessoa do jeito que estamos? E quem é você hoje? Só pensa, viu, irmão? Não vá. Você hoje, com 10 milhões na conta, será que você seria a mesma pessoa que você está sendo aqui agora? Será que você continuaria a mesma humildade, a mesma coisa? Ou você começaria a andar, igual o pessoal fala, que aquele jogador, jogador de futebol, quando não é profissional, anda assim, ó. Aí quando é profissional, será que a gente seria assim? Porque é tão fácil, irmão. Cara, quem dizer que dinheiro não traz felicidade é mentiroso. É mentiroso. O dinheiro, ele traz muita facilidade para a nossa vida. Mas será que é você que vai dominar ele ou ele vai te dominar? Será que é você que vai administrar ele ou ele que vai administrar você? Na sua vaidade, no seu ego? Um dia eu perguntei para um cara se ele ficasse milionário, o que ele faria? Ele falou: a primeira coisa que eu faria, comprava uma ilha e ia morar isolado de todo mundo. Eu falei: mas rapaz, por isso que tu não vai ganhar nunca, não vai ficar milionário. Ou seja, a gente às vezes quer coisas que só nos vai nos afastar de Deus. A gente para olhar a vida de Salomão. A palavra de Deus diz que o Senhor perguntou, um anjo do Senhor perguntou a Salomão: o que é que tu queres, Salomão, que eu te faça? Salomão poderia falar igual o gênio da lâmpada, né? Eu quero riqueza. Salomão falou assim: eu quero sabedoria. Porque é sabedoria, irmão. Você conquista tudo na sua vida com sabedoria. Mas o tolo a destrói. Quantos testemunhos a gente tem de pessoas bilionárias que ficaram pobres morando na rua? E quantos testemunhos a gente tem de pessoas que saíram da rua e hoje são milionários? Eu vi um testemunho de um homem essa semana, ele falando, ele é um mega empresário, a esposa dele é muito rica também, e ele dizendo que hoje ele sabe o que é riqueza na vida dele. Não é o dinheiro, não é a casa, não é os bens que ele tem. A maior riqueza dele, ele falou que hoje cabe em cima de uma cama os 3 de pijama, que é a mulher e os 2 filhos. Então será que a gente está preparado para viver essa riqueza ou a gente simplesmente vai virar as costas? Né? É tão fácil a gente simplesmente desistir das pessoas, a gente simplesmente virar as costas. Ali o que mais Satanás me aconselhava era: não, larga essa mulher, vai viver sua vida, não deu certo, vai arrumar outra. Ah, que nada, tanta mulher no mundo aí. Irmãos, quem já assistiu Pica-Pau aqui? Pica-Pau, quem lembra do Pica-Pau, o desenho do Pica-Pau? Não tinha uns momentos que tinha aquele desenho que aparecia o cãozinho aqui e o anjinho aqui, né? Aí ficava o anjinho: não faça isso, Pica-Pau. E o outro: faz, Pica-Pau, tem que fazer. Não, tem que... É assim na nossa vida. E o que você alimentar é que vai se sobressair na sua vida. O que você colocar para ouvir mais é o que vai se sobressair na sua vida. Nós vivemos hoje uma vida, irmãos, que as pessoas estão trocando totalmente os valores humanos. Onde animais hoje têm mais um valor do que uma vida humana. Onde simplesmente as pessoas estão sendo colocada algo na cabeça, que tem gente que chega hoje ali num canto: eu vi um vídeo hoje, o cara chegou dentro do ônibus e começou a rolar no chão, dizendo que ele se sentia uma cobra. Eu queria estar lá, que eu ia sentir um porrete para me matar ele. Já que você se sente uma cobra, eu vou sentir um porrete para me te dar 2 pancadas na cabeça. Então assim, a humanidade está sendo levada para um caminho que, se não for a misericórdia de Deus, onde nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Nós temos que hoje aprender a olhar para as pessoas com misericórdia, porque,
Irmãos, as coisas estão sendo tudo disturpadas. Hoje a maior luta do povo é de querer destruir a família. Aí dá vontade de perguntar: e tu é filho de chocadeira? Tu nasceu foi da onde? De uma chocadeira? Botaram uns ovos lá para tu nascer e tu nasceu de uma chocadeira? Porque o maior patrimônio, o maior investimento, o maior de tudo que Deus fez desde o início é a família. É o homem e a mulher. Fecunde-se, povoa a terra aí. Deus é bom demais, né, irmão? E assim a gente vai vivendo a vida, e hoje nós estamos vendo tantas coisas contrárias. Tantas coisas contrárias, mas vamos voltar aqui para o texto. Nós nos deparamos com um homem que ele tinha autoridade, mas ele vivia, irmãos, ele tinha toda a glória, ele vivia no luxo, ele tinha tudo aquilo que ele almejava para a vida dele, mas o principal ele não tinha, que era uma saúde. Ele era um cara leproso. Naquela época, se descobrissem que ele era leproso, ele tinha que morar num lugar de asilo. Asilo não, como é que fala? Que é separado, pastora? Exílio, né? É isolado, exílio. Ele tinha que morar nesse lugar, afastado de tudo e de todos. Porque naquela época a lepra era tido como uma doença incurável, era tido como algo que não tinha como você ficar perto dessa pessoa, e ele se escondia através das suas vestimentas para não demonstrar que ele era assim. Agora você imagina você hoje, imagine você conquistando tudo aquilo que você sonhou e não ter saúde para você aproveitar. Imagina aí, irmão. Eu falo por mim mesmo hoje. O maior prazer que eu tenho na minha vida é eu chegar na minha casa. Eu chegar na minha casa, ver a minha esposa, ver meus filhos. É o lugar que eu mais amo ficar, é minha casa, é meu lar. Eu trabalho com umas pessoas que tem uns caras que, misericórdia, só de pensar que amanhã eu tenho que ir para casa. Se a pessoa não tem paz na sua casa, ele vai ter paz aonde, pelo amor de Deus, irmão? Aí você vê outros com a treta maior do mundo. Fala que vai trabalhar para a esposa, para sumir no mundo aí, fazendo coisa errada. Mas isso tudo eu não culpo eles. Isso tudo é falta de entendimento e de libertação da parte de Deus. Irmãos, o mundo espiritual, ele é real na nossa vida. Enquanto o Senhor não tira a cegueira dos nossos olhos espirituais, a gente vive achando que a vida é isso aqui mesmo. Tá bom, é isso aqui mesmo, acabou, morreu, acabou. Será? Será que morreu, acabou? Em um livro que foi escrito há mais de 5.000 anos atrás, até hoje, tudo que está nele está se cumprindo. Aí a gente para analisar, naquela época, homens que não tinham computador, internet, não tinha nada para escrever tudo isso, simplesmente era em pergaminhos. E adivinhar que depois de 2.000, 3.000, 4.000 anos, aquilo que eles escreveram lá atrás está se cumprindo hoje. Quando a gente vai ler Apocalipse, tudo que está no Apocalipse está acontecendo em cima dessa terra hoje. Ou seja, tudo está se preparando para o maior evento que a ciência, o homem, ninguém vai poder explicar, que é o arrebatamento da igreja. E aí? Eu tive uma experiência creio que uns 6, 7 anos atrás, que eu sonhei, irmão, com a volta de Jesus. Irmão, que coisa linda para quem está preparado. Agora, para quem não está, cuide-se para que não fique. É uma coisa sobrenatural que nós temos que nos preparar, irmão. A vida nossa, a palavra de Deus diz que Ele tem a vida nossa como um vapor. Um vapor, quem já viu assim, quem é de roça sabe, né?
Você está de manhã cedo, aí aquela nuvem começa a subir a serra, antes do sol nascer, né? Aí quando o sol vai nascendo, ela vai sumindo, sumindo, até chegar no topo ela desaparece. E assim a Bíblia diz que a nossa vida é parecida com vapor, que você vê por um instante e ao mesmo tempo desaparece. Depois dessa pandemia, eu fui um dos quase que fui embora, mas Deus ainda tinha propósito na minha vida. Eu perdi muitos amigos, muitas pessoas queridas. Agora mesmo, mês passado, eu perdi um amigo mesmo, amigo e irmão. De uma hora para outra, uma pessoa que sempre fez exame todo ano, uma pessoa que sempre se cuidou. Começou a sentir uma dor de cabeça muito forte. Quando ele foi no médico, fez uma ressonância, estava com um tumor na cabeça, um câncer na cabeça, a qual os médicos iam operar ele, mas pediu primeiro uma ressonância geral do corpo, com contraste. Quando foi ver, o pulmão dele estava com um tumor que já era, no cérebro dele já era metástase do pulmão, e ele pensava que só era na cabeça. Resumindo, em menos de 20 dias ele não resistiu e morreu. E a gente sempre fica na consciência nossa que não, só acontece com fulano, eu não vou ser assim não. Será, irmão? Será que nós não vamos ser assim? Será que acidente? Teve um acidente, morreu não sei quantas pessoas. Não, mas eu sou mais prudente no trânsito, é porque o cara é vacilão. E a gente sempre fica achando que tudo acontece com os outros, mas não com a gente. Se a gente parar para analisar, se não for a mão de Deus na nossa vida, irmão, o que a gente passa o dia todo no trânsito, vai num canto, vai no outro, e isso e aquilo, aí tem hora que você passa, teve um acidente, você fala misericórdia, meu Deus, e você passa, e você fica assim olhando. Se não for a mão de Deus, irmãos, a palavra de Deus diz que se não for o Senhor, de nada adianta vigiar a cidade. Você pode colocar um exército cercando barreira, mas se não for Deus, de nada adianta. E bem assim é na minha vida e na sua. Não é a minha capacidade, não é o meu eu que vai fazer eu me livrar das coisas, não. É a mão de Deus. É a mão de Deus que me sustenta hoje no meu casamento. É a mão de Deus que me sustenta hoje para me ser fiel à minha esposa. Não é mérito meu, não. Eu sou homem, faz igual um amigo meu fala, aqui corre sangue, não é água, não. Mas o que me faz respeitar a minha esposa, o que me faz amar os meus filhos, amar a minha esposa, o que me faz prosseguir em frente, em ser fiel à minha esposa, é ser fiel a Deus. Porque primeiramente eu tenho que ter o temor de Deus no meu coração. Porque eu sei que se eu posso estar nos Estados Unidos, posso estar lá onde ninguém me conhece, mas Deus está lá me vendo. Eu posso estar onde eu estiver, irmão. Minha esposa não precisa estar do meu lado. Se eu não for fiel a Deus, como eu vou ser fiel à minha esposa? Não tem como. Eu não consigo. Eu não resisto. Então é isso que nos move. É isso que moveu Naamã sair da sua terra e a um lugar desconhecido, a qual ele pensava de uma forma. Quando chegou lá, o cara pediu, Eliseu simplesmente, e a Bíblia fala que ele nem na porta saiu, mandou um mensageiro, vai lá fulano, fala com aquele caba lá, Eliseu disse o seguinte, velho, você desce aqui, pega a direita, a esquerda, quando você virar lá em cima tem um rio, o rio Eufrates, aí você dá 7 mergulhadas lá, viu? Você conta, não perde a conta não, tem que ser 7, nem 6 nem 8, é 7. Aí você vai lá e mergulha lá umas 7 vezes. Agora você perde a conta que não vai dar certo o negócio não. Imagina para um homem a autoridade que ele tinha. Ele pensava o quê? Não, ele vai sair daqui, entra aqui meu amigo, vem tomar um cafezinho comigo, vamos conversar. Não, vai me tratar igual pão de ló, porque onde ele chegava ele era bajulado, onde ele chegava todo mundo queria ter amizade com ele por interesses, por ele ser o capitão do exército da Síria. Aí Naamã manda simplesmente o seu servo,
Eliseu, vai lá, fulano. Dá o recado a ele lá. Se ele quiser fazer, amém. Se não, é problema dele. Deus mandou eu falar isso. Se valorize, irmão. A gente às vezes quer se menosprezar por pessoas que às vezes têm um poder aquisitivo maior do que a gente. A maior riqueza você já tem, que é a presença de Deus. A maior riqueza eu já tenho, que é a presença de Deus na minha vida. Isso ninguém pode me roubar. Isso não cabe numa conta bancária, isso não cabe num cofre. Isso cabe aqui dentro. É o lugar onde está o Espírito Santo de Deus, é dentro de nós, que habita dentro de você. Então valorize a presença de Deus na sua vida. Não fique andando por vista, mas fique andando por fé. Eu me lembro que aos 15 anos, lá na minha terra, onde eu fui visitar minha irmã, eu ia para a igreja com ela, sem querer, mas eu ia. Ela me chamava, eu não sabia dizer não para ela, né? Era invocado. Eu falava bem assim, eu ficava comigo, né? Hoje eu vou me arrumar, vou sair mais cedo para me ir para a rua, para a Vera não me chamar. O nome dela é Vera. E se ela me chamar, eu vou dizer não hoje. Eu vou falar, Vera, não vou não. Aí eu me arrumava todo, quando eu estava lá arrumadinho, Vera chegava, vamos embora para a igreja comigo. Aí eu, tá bom. Ô irmão, já era propósito de Deus na minha vida. Eu chegava lá, eu não entendia nada. Aí o pastor falava lá e tal, eu pensava que não. O pastor falava assim, ô Valdemar, vem aqui que eu quero orar por você. Irmãos, eu não sei o que é que aquele homem tinha. Aliás, hoje eu sei, né? Era a presença de Deus, ali a unção de Deus. Era ele colocar a mão em mim, eu desaguava a chorar. E ele orava. Talvez eu nem escutava a oração, mas a unção era tão grande, irmãos. E um dia Deus usou esse homem para a minha vida e falou assim, ó, você um dia vai ser usado para abençoar vidas. Aí nesse tempo que eu fiquei lá, eu virei crente, viu? Virei crente durante 2 meses. Aí eu ia para a casa dele, fiz estudo bíblico com ele. E um dia eu orando lá com ele, Deus colocou uma promessa no meu coração. Eu fui lembrar depois que Ana Raquel nasceu. Deus falou assim, você vai ter 2 filhos e vai ser um casal. Eu tinha 15 anos. Aí quando eu ganhei a Ana Raquel, a gente ganhou a Ana Raquel, depois de 4 anos eu tinha ido lá em minha terra novamente, que eu tinha ido levar minha avó, que ela pediu para me levar ela, que eles têm um encontro de irmãos lá, no mês de junho. E aí meu avô me pediu para levar eles. E eu levei eles e eu fui para, ela ficou na casa das irmãs dela lá, e eu fui para a casa de minha irmã, e lá eles têm uma célula, como a gente trabalha aqui também, se eu não me engano, é toda terça e quarta. E eu participando lá da célula, eu estou lá orando, e a gente orando, aquela unção, aquela glória de Deus. Aí o telefone tocou. Naquela época ninguém tinha celular assim, no bolso toda hora, né? Quando tinha era aquele tijolão que só o sangue de Jesus para você usar. Aí o telefone da casa da minha irmã tocou. E ela é Val, é Ana, é Dita, que a gente chama ela de Dita, né? Aí eu fui lá atender, quando ela peguei no telefone, aí comecei a conversar com ela, ela falou assim, adivinha o que aconteceu? Aí eu falei, você está grávida. Como você sabe? Porque Deus falou comigo aqui, e pode comprar tudo azul que é homem. Que Deus falou para mim que é um casal que Ele ia me dar. Ela nem sabia, ela tinha 1 mês e pouco de grávida. Tinha descoberto, né? E para graça e glória de Deus, eu tenho um casal hoje, 2 filhos maravilhosos. Então, irmãos, tudo na vida da gente não é por acaso. Você não chegou aqui hoje por acaso, simplesmente porque, fulano me convidou, cicrano me convidou. Não é porque hoje me deu vontade, não. Foi a graça de Deus que te trouxe aqui essa noite. E eu creio que Ele não vai deixar você voltar da forma que você chegou aqui. Eu creio que Ele vai lhe conduzir a outros
olhares, a outra forma de ver a vida, a outra forma de pensar a vida. Porque essa palavra aqui não foi em vão. Esse homem, ele foi buscar um milagre, mas o maior milagre que aconteceu na vida dele está nesse verso aqui, no verso 17, que diz assim: e disse Naamã: se não queres, desse a este teu servo uma carga de terra que basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Ele viu que não há outro Deus além do Deus de Israel. Não há outro Deus além do Deus de Israel. E o maior sacrifício, a maior prova de amor o Senhor já fez por mim e por você, que foi entregar o seu filho naquela cruz do Calvário. Então, seja qual for o milagre que você veio buscar aqui essa noite, receba pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé?